E a gente tem Chapecoense e Corinthians com Ulisses Costa, Fábio Piperno e também João Paulo Capelanes. Só que antes do resultado a gente tem o pessoal para votar, né? Que senão a gente influencia, né? É verdade. Aliás, eu tô vendo aqui o William Cury, tô vendo também Daniela Florenzano, o pessoal do RB News já está a postos. Meus amigos, a pergunta é a seguinte: nos confrontos de hoje, quem tem a partida mais difícil pela frente? A equipe do Santos ou a equipe do Corinthians? Começo pelo William Cury. Eu acho que o Corinthians, por jogar contra o time da Chapecoense fora de casa, é mais difícil, hein? E você, Daniela? Pelo menos eu torço contra mais. Eu acho que é o Santos mesmo, que não tá fácil a coisa não, viu? Não sei. E a nossa... RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. 13 horas. Minuto da Indústria. O SESI no Paraná realizará em Cascavel, no dia 18 de abril, palestras gratuitas com especialistas na área de segurança e saúde no trabalho, além da apresentação da plataforma SESI Viva Mais, que é um ambiente unificado de dados e informações estratégicas sobre o assunto. A ação faz parte da CAMPAT, Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que envolve ações para informar e sensibilizar empregadores, funcionários e a sociedade sobre a importância da prevenção e da redução dos acidentes de trabalho. O evento será realizado no auditório da unidade do SESI Senai, Rua Heitor Stockler de França, 161, no Jardim Maria Luísa. A programação e as inscrições, que são gratuitas, podem ser acessadas no site sesipr.com.br/campat. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 17 de abril de 2019. A AGEPAR, Agência Reguladora do Paraná, homologou o reajuste da tarifa de água e esgoto solicitado pela Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná. O índice é de 12,13%, o maior dos últimos anos, e deve entrar em vigor já para a próxima conta. O pedido de correção deste ano foi encaminhado à AGEPAR em março. Segundo a agência, o aumento aprovado é composto pelo reajuste da tarifa e também pela aplicação de parcela do valor previsto na homologação da chamada revisão tarifária periódica em 2017. Naquela oportunidade, a agência chegou a definir a elevação de mais de 25% para a tarifa de água e esgoto, escalonado em 8 anos. A justificativa era a defasagem provocada pelo congelamento da tarifa de água entre 2005 e 2010, durante a gestão do então governador Roberto Requião. RCI. A Sanepar trouxe a Foz do Iguaçu o Eco Expresso, ônibus no qual são abordadas por meio de maquetes e outros dispositivos questões como o manejo da água, tratamento de esgoto e a preservação do meio ambiente. O ônibus Eco Expresso atende estudantes e eventos regionais em todo o estado do Paraná desde o ano de 2014. O agendamento de visitas e atividades especiais pode ser feito em contato com a Sanepar. RCI. Policiais rodoviários federais, agentes do Fostrans e da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu participaram nesta terça-feira de mais uma edição da Operação Cruz e Seguro, que fiscaliza as condições de segurança de caminhões e carretas que trafegam pelo perímetro urbano da Terra das Cataratas. As abordagens aconteceram nas imediações da aduana da Ponte Tancredo Neves, fronteira com a Argentina, no período da manhã. No total, 45 veículos foram vistoriados, com a lavratura de 41 autos por irregularidades e 10 veículos retirados de circulação por problemas em freios, suspensão e direção. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região de fronteira você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Amanhã RCI. Eu sou Malu Neumann e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. CYJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu.
Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2019, e agora são 13 horas e 4 minutos, indo para 5 minutos. Sejam novamente muito bem-vindos a mais um programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Reglisson Alves. E eu sou Adriana Rocha, somos coordenadores da Cosmoetos. Esse é um programa em parceria Cosmoetos e Rádio RCI. Muito bom, vamos então criarmos juntos, né, um espaço para que a gente possa então debater, né, questionar e fazer nossas reflexões sobre fatos, né, atos, atualidades, tudo que envolve a ética e a cosmoética. Então a sua participação é fundamental. Construa com a gente, tá? E envie suas dúvidas, situações que queiram encontrar ou compartilhar com a gente, e até aquelas que mostrem uma solução para os problemas do dia a dia. Lembrando que teremos sempre o momento das boas práticas, né? Em relação às condutas corretas, positivas, que ajudam a humanidade a construir um mundo melhor, né, que a gente pode seguir de exemplo aí favorável para transformar essa sociedade aí que a gente vive. E essa semana está cheia de novidades interessantes, né? Exatamente. Neutras, vamos dizer, neutras, para ver as nossas análises aí de hoje. Exatamente. Então, lembrando aos ouvintes que estamos live, né, ao vivo no Facebook, que é a Rádio RCI Iguaçu. Você pode também enviar a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Lembrando a todo mundo que nós estamos construindo a história juntos, né? Então a participação aí, mais uma vez, o Regson falou, dos ouvintes é fundamental, trazendo aí situações pitorescas, casos, dúvidas, né, dilemas e boas práticas, lembrando sempre. E a gente traz sempre, no início do programa, né, um momento histórico, porque estamos construindo uma nova história, mas vamos lembrar algumas situações históricas que foram favoráveis aí para a humanidade, né? Então, as notícias do dia 17 de abril, em 1919, a Assembleia Nacional Francesa aprovou a jornada de trabalho de 8 horas. Você sabia, Regson, que foi um momento histórico, né, início do século XX, em que os direitos sociais começaram a ser consolidados nas constituições. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, de descanso, preferencialmente, né, ao fim de semana, especificamente aos domingos, 8 horas de jornada, questão de férias, né, todas essas situações que ajudam a gente a manter a qualidade de vida do trabalhador. O movimento começou historicamente a ficar maior e mais consolidado aí nas constituições do mundo no início da década de 20, século XX, né? E agora a gente tem mais um momento histórico em relação a isso, que é a diminuição da jornada de trabalho, né? Então, na Europa, já tem países em que a gente não tem a proteção de trabalhar 40 horas, mas só 20 horas, que é para ter aquele momento de lazer produtivo, quer dizer, a pessoa, ela trabalha, né, ela recebe o seu salário, mas também tem mais tempo, mais disponibilidade para fazer outras ações sociais, ações, né, assistenciais, voluntariado. Então já tem esse reconhecimento. Vamos ver quando é que isso chega no Brasil, né? Interessante, né? Interessante, né? Lembrando que a gente, quando começou a voluntariar há um bom tempo atrás, a gente tinha que conciliar, né? Aliás, a maioria dos voluntários fazem isso, né? Conciliam suas horas de trabalho com as horas de voluntariado. Então, realmente, se puder o emprego, né, o trabalho, dispensar algumas horas para que esse trabalho de voluntariado seja feito, é um ganho e tanto, né? Um ganho social e tanto. Vamos falar aí da ética, né? Então, isso aí é uma boa reflexão. Isso. Porque a pessoa tem mais tempo livre, então ela precisa ter mais maturidade para ver o que ela vai fazer de produtivo com esse tempo livre, né? Com saúde também. E aí, só para complementar, em 1958,
houve a Exposição Universal inspirada nos acontecimentos científicos em Bruxelas. Participaram dessa exposição 51 nações e várias organizações internacionais. Está aí uma boa ideia para Foz do Iguaçu, né? Para o Centro Cultural, Secretaria Cultural. Que tal fazer uma parceria com as organizações não governamentais, com as associações sem fins de lucro, e a gente começar a ter um evento em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, aí, exposição universal, mas de acontecimentos científicos, de inovações científicas, de ideias inusitadas, faz uma parceria com as escolas municipais, né? Vamos ver se sair da liga. Bem interessante. Então, como a gente sempre faz no início do nosso programa, a gente procura lembrar a diferença, né, entre ética e moral. Porque já que nós falamos de conexão cosmoética, né, é interessante saber o que seria ética e o que seria moral. Que são dois conceitos, muitas vezes confundidos no dia a dia, né, mas eles têm definições bem claras. Porque se a gente parar para pensar, a ética é como se fosse uma ciência, aliás, como se fosse não, é uma ciência, né? É uma ciência, assim como a química é uma ciência, a biologia, a matemática. É parte da filosofia, né? Isso, Que é uma parte da ciência filosofia. que estuda Exatamente. e as questões humanas, né? Os dilemas Exatamente. humanos. Então, assim, a moral a gente vê, assim, de uma maneira bem resumida, seria o comportamento, né? A conduta, a ação, o ato, a manifestação, aquilo que a pessoa faz. Isso está dentro da moral, né? Obviamente que tudo aquilo que nós fazemos baseado, né, ou norteado, ou regulado por fatores intrínsecos à nossa intraconsciencialidade, né? A nossa personalidade, a nossa consciência. Então, o que nos leva a nos comportarmos de determinada maneira? Então, a gente tem aí valores, a gente tem crenças, a gente tem princípios e regras, todos nós temos, mesmo que a pessoa não esteja consciente disso. Ela tem valores ali que ela considera importantes para ela, e as condutas dela no dia a dia, as decisões dela no dia a dia são orientadas, né, por esses valores, por esses princípios, etc. e tal. Então, o que a pessoa faz, isso está no campo da moral. E na hora que a pessoa começa a pensar sobre o que ela faz, começa a refletir, né, por que ela fez aquele ato, esse então é o campo da ética. Então, a ética é a ciência que estuda a moral, que estuda o nosso comportamento, por que fazemos isso, né? E aí isso nos leva ao autoconhecimento, porque você começa a conhecer por que você faz o que você faz. Então isso dá uma amplitude, né, de discernimento para você, de controle da sua própria vida, que você para de ser conduzido, né, pelos hábitos, muitas vezes hábitos imaturos e irracionais, que são adquiridos, né, ao longo da vida, desta e de outras também. Então, na hora em que a gente começa a pensar sobre as nossas condutas, a gente começa a ter mais controle, podendo agora delimitar, não, isso eu quero, isso eu não quero mais, isso aqui já está ultrapassado, isso aqui me interessa. E por aí a gente poderia vai, né? dizer, né, Regson, que quando a gente cresce, a gente fica imerso no ambiente da família. Né? Então, a gente imerso no ambiente da família, no ambiente da escola, né? No ambiente que a gente vive, os amiguinhos, no prédio, na cidade, e que a gente acaba incorporando esses valores. O que é valor? Né? Valor, como você disse, é aquilo que é considerado importante. Mesmo que a pessoa não saiba que ela considera aquilo importante, né? Ela vai incorporando inconscientemente, vamos dizer assim, pela mesologia, ela vai crescendo naquele ambiente. Mesologia são esses ambientes que a gente vive em sociedade. E aí eu poderia dizer, então, para os ouvintes entenderem essa questão de valor, a comida pode ser um valor, né? Sim. E aí tudo que a pessoa faz gira em torno da comida. Então ela nem se toca, né? Que está acontecendo isso. Eu estou lembrando dessa situação, porque quando a gente mudou aqui para Foz, né? Faz 15 anos, né? Mais de uma década. A gente chegou aqui na região, a gente achou muito interessante, porque tinha uma regra implícita aí que representa esse valor, que é sábado é dia de feijoada, não é isso? E domingo é dia do churrasco. Mas ainda hoje é assim. Ainda hoje aqui, acho que é assim, né? Sim, a cidade é assim, né? Não é? Funciona assim, sábado é dia de feijoada e domingo é dia de churrasco. É, né? O dia de churrasco. E aí a pessoa não para, a gente está falando de ética, o quanto é importante a gente
pensar sobre essa questão, né? Não estou falando para a pessoa deixar de comer, mas assim, a quantidade, né? A repetição, aquela rotina, né? Vamos dizer assim, alimentar, até que ponto causa benefício ou prejuízo para a saúde. Porque eu lembro que um amigo médico comentou uma vez que, por exemplo, a fumaça do carvão na carne, né? Então essas carnes defumadas, etc., aquilo é cancerígeno. Uhum. Então você repetindo essa conduta ao longo do tempo, será que isso traz benefício ou traz prejuízo, né? Aí, por exemplo, a pessoa, isso que a Adriana está falando, a gente começa a refletir sobre as condutas, né? O que a gente faz, e são tradições, às vezes esses valores eles vêm através de tradições familiares, né? Que a pessoa adquire ao longo da sua vida, e ela realmente nunca para pensar sobre aquilo. Então é a mesma coisa de beber, né? A família inteira bebe lá no churrasco, final de semana, e muitas famílias, inclusive, incentivam crianças a começarem até a beber também cedo. Às vezes até um bebê, né? Eles pegam assim o dedo, né? Pega o dedo, molha lá molha na cerveja, né? No copo de cerveja e dá lá pro bebê. Ou então molha a própria chupeta, o que é pior ainda, pro bebê ficar lá chupando a chupeta com gosto de álcool, né? Já está ingerindo álcool, já está colocando álcool para dentro, sem saber, né? Totalmente inocente. Então, certos valores precisam ser muitas vezes questionados. Mas o importante é a pessoa começar a ter consciência por que ela faz o que ela faz. Um desses fatores, né? Que nos leva a um tópico importante é a questão do jeitinho brasileiro. Então, assim, o jeitinho brasileiro, que é aquele subterfúgio, né, que muitos brasileiros usam em geral para poder conseguir algum privilégio, né, conseguir inverter ou subverter, melhor falando, ou burlar alguma regra, às vezes uma regra própria lei ou uma regra social. Isso é uma coisa que muitos de nós, né, brasileiros, a gente vem adquirindo ao longo do nosso crescimento, porque muitas pessoas no Brasil fazem isso, é um fenômeno social, né, espalhado, dissociado, né, no Brasil como um todo, e muitas pessoas começam a fazer isso porque os pais fazem, os amigos fazem, e ela começa a ver aquilo como uma maneira natural, né, e ela não se toca que isso é uma coisa prejudicial para ela. Então, por exemplo, a gente pode trazer um exemplo aqui, uma frase que nós recebemos recentemente, onde a pessoa falou o seguinte, ó, o helicóptero, você vai encontrar isso aí, de repente, se você fizer uma pesquisa, né? O helicóptero não tinha licença para fazer táxi aéreo. Essa frase aqui se refere, não sei se os nossos ouvintes lembram, do caso lá do Boechat, né? Como é que era o jornalista, né? Ricardo Boechat, estou tentando lembrar do primeiro nome, Ricardo Boechat, que estava num táxi aéreo, que na verdade não tinha licença para fazer táxi aéreo, estava indo, na verdade, de um evento em Campinas para São Paulo, para participar do programa, e o helicóptero caiu. Então, né, o helicóptero não tinha licença para fazer táxi aéreo, o alojamento não tinha licença para funcionar, esse alojamento aqui se refere àquele caso lá do alojamento, eu acho que era do Flamengo, né? Lá do Ninho do Urubu, né, lá no Rio de Janeiro, não tinha licença para funcionar como alojamento, mas funcionava, né, e a barragem não tinha segurança para existir. Essa aqui se refere à barragem de Brumadinho, né? Então, veja, a frase o helicóptero não tinha licença para fazer táxi aéreo, o alojamento não tinha licença para funcionar, a barragem não tinha segurança para existir, então a pessoa conclui, parece que esse tal de jeitinho brasileiro mata. Né? E é exatamente isso. Né? Nós vamos voltar aí com mais algum aspecto do jeitinho brasileiro, né? Daqui a pouco, depois do intervalo. Já vamos para o nosso primeiro intervalo. Então, mas é interessante a gente começar a pensar sobre isso, porque tem uma frase aí para o ouvinte ficar pensando ao longo do intervalo, enquanto toma aí um café, né? Toma uma água, bebe uma água, é bom se hidratar, que comenta assim, a licença, no caso que o Regson está comentando. Isso é só praxe, é só uma formalidade. Né? Então, é uma frase aí para pensar que na volta do intervalo a gente explica qual é a razão, né, de ser dessas, entre aspas, só formalidades. Porque tem uma lógica, para respeitar algum valor, algum princípio, alguma segurança. Voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética, na RCI.
O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. 13h20. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar, você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Se preferir, vá até a Ademilar na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 2, Centro, ou ligue 3029-3323. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Então, estamos de volta ao programa Conexão Cosmoética, né? Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer aí a participação do nosso amigo Ivo Valente, né? Muito obrigado aí pelo incentivo, tá? A participação aqui também da nossa amiga Patrícia Menezes. Isso é muito bom, incentivando a gente aqui. Tem o Marconi também, ó. Grande Marconi de Brito Maia. Muito obrigado aí pela participação, pessoal. Estávamos falando sobre essa questão do jeitinho, né? Que o jeitinho mata. A gente estava lendo aquela frase do helicóptero, que não tinha licença para fazer táxi aéreo, alojamento que não tinha licença para funcionar, barragem que não tinha segurança para existir. Então, esse jeitinho mata. Recentemente, saiu no jornal lá no Rio de Janeiro, o Globo, a seguinte reportagem, né? Cariocas respondem como o Rio chegou até aqui. Então, eles falam o seguinte: diante de tantas tragédias, né, uma pergunta se impõe: qual a participação de cada um de nós nos rumos dos acontecimentos que nos trouxeram a este ponto de inflexão, a esta encruzilhada? Então, ele diz o seguinte: quando ficamos inertes diante de uma realidade perversa que tem tirado vidas, ou resistimos a nos enxergar dentro do problema, nos eximindo de seguir as regras do jogo, mesmo quando são simples, por exemplo, apenas não jogando lixo nas ruas, né? Estamos ajudando a construir um estado de ilegalidade, de impunidade, principalmente de alto risco para todos. E aí eles perguntaram a 10 pessoas o que elas achavam, e uma delas fala sobre a cultura do jeitinho por trás de muitos males, que é isso que a gente estava comentando aqui. Então, essa crise, segundo a pessoa que respondeu lá, essa crise passa muito por aceitar os padrões baixos em que tudo é aceito. Porque essa é uma característica muito do jeitinho brasileiro, né? A pessoa tá sempre, para ela tá sempre tudo bem, a gente depois dá um jeitinho. Isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer, não. Não, pode deixar, depois eu conserto, né? E aí ele fala uma coisa que a gente acaba não exigindo um padrão, né? Um padrão de nível, bom nível, para a gente realmente poder conseguir resultados positivos, tá, na nossa sociedade. Então, é muito importante essa participação de todos, e a gente comentou isso, inclusive,
na reunião, no nosso programa aqui da semana passada, sobre esse desleixo que muitos têm, né, em jogar o lixo, né, simplesmente ao invés de jogar na lixeira, muitas vezes a lixeira está ali do lado, mas a pessoa pega o cafezinho, pega o cigarro, a ponta de cigarro, né, e ela simplesmente joga ali no chão. Então a gente comentou aqui, inclusive, sobre a questão dos bueiros, né, que são as bocas de lobo aqui. Inclusive, na reportagem que a gente mostrou, muitas pessoas lá no Rio estavam reclamando que esses bueiros não tinham aquela tampa. E a gente tinha comentado isso aqui, que as bocas de lobo aqui, elas não têm a tampa, né? Então o lixo, todo o lixo ali, ele não é filtrado, ele vai sendo jogado ali. Então quando chove muito, obviamente que aquilo vai entupir, vai encher, vai transbordar a rua, e isso pode causar, né, acidentes sérios. Inclusive foi um dos motivos que os técnicos estão alegando para o desabamento daqueles 2 prédios lá no Rio de Janeiro, né? Mostra até tem um vídeo no YouTube que mostra aquela cascata de água, né, caindo por trás de onde aqueles prédios tinham sido construídos. E vocês sabem que os prédios não foram construídos de maneira legal. Retomando o que a gente estava comentando, daquela frase que se ouve que essa exigência, esse documento, essa fiscalização é uma mera formalidade. Não é mera formalidade. Quando você ouve essa frase, né, é uma mera formalidade, por trás tem essa questão do jeitinho brasileiro. O que o jeitinho do brasileiro reflete? Reflete, assim, que você estava comentando, né? Empurrar com a barriga, um desleixo, uma preguiça, né? Um descaso, né? Um descaso, uma leniência. Leniência é isso, você fecha os olhos para não ver o problema na sua profunda realidade, para você não ir na raiz do problema, no que está causando ou pode causar muito sério a longo prazo aquele prejuízo, aquela tragédia, aquele dano. E aí fica consertando só pelas beiradas. Então mostrou nesse caso trágico lá no Rio de Janeiro a construção, e que eles colocam um buraco, né, na parede para passar cabo, para passar fio, depois tampa. Então, uma coisa totalmente improvisada, uma coisa feita assim, meio que na intuição, na experiência, sem ter um acompanhamento técnico. E já estava condenado, né? Então, você já tinha fiscalização, já tinha sido requisitado para parar as obras, para parar de construir. E, mais sério ainda, que são décadas de falta de presença do Estado, né, de policiamento. Então a milícia foi entrando, e aí vai fazendo essa coesão, e aí a pessoa tem que morar ali de uma maneira forçada, né, que é uma tragédia, as famílias tentando construir uma vida, e fica sujeita a esse descaso total do Estado, em que você aí nessa situação vem, né, o Estado paralelo e tomar conta de tudo, né? Faz a repressão. Tem que lembrar. Não, e aí vem a questão que você estava comentando da sujeira. Né? E a pessoa ela não tem, a gente não tem essa cultura de educar desde criança os pais, principalmente a família, né? Explicar com paciência para a criança: olha, você não pode jogar o lixo ali. Por quê? Porque vai entupir, por mais pequeno que seja, né, seja a sujeira que você vai jogar, pensa em 200 mil pessoas, né, pensa uma cidade toda fazendo a mesma conduta, repetindo, aquilo vai virar um lixão. Então é importante cada um fazer sua parte, né, para não chegar nessas grandes tragédias. Foz do Iguaçu e aqui a região ainda tem essa oportunidade de crescer de uma maneira ordenada, de uma maneira planejada, com educação, limpando, cada um limpando a sua calçada, o seu local, o seu bairro, para não chegar nessas grandes tragédias que a gente vê aí no Brasil e em alguns outros países, né? Você ia comentar alguma coisa aí? Que você tinha mencionado antes a questão da linguagem, porque a linguagem a gente tem que começar a estar atento em relação a esse tipo da linguagem do jeitinho brasileiro, né? Tem a professora Adriana aqui, ela defendeu uma época um verbete, né? Um verbete sobre o jeitinho brasileiro, onde ela faz um levantamento aqui de 25 expressões populares que são relacionadas à manifestação do jeitinho brasileiro na cultura nacional. Então, por exemplo, em relação à acomodação, quando a pessoa diz assim, não, deixa como está para ver como é que fica.
né? Isso aí é terrível. Acumpliciamento, quando a pessoa fala, vou mexer uns pauzinhos aí para resolver esse problema. Em né? relação a mexer os pauzinhos, tem uma situação aí que a gente vai trazer, né? Qual delas? Dessa semana aí, Ah, lá no STF, que sim. tem relação com isso Que aí. tem relação com isso. Aliança, né? Quando uma fala, olha, vamos fazer o seguinte, uma mão lava a outra, né? Então, assim, eu te dou alguma coisa, você me dá alguma coisa em retorno também. Apelação, quando a pessoa fala, você pode dar um jeitinho aí, né? Quebra meu galho aí, ou então é praxe. E esse praxe, quando a pessoa fala assim, não, é praxe, todo mundo que faz assim, é igual o caso desses dois prédios aí, era praxe, que as obras eram construídas, né, os edifícios lá, eles eram levantados de maneira ilegal, sem fiscalização, sem acompanhamento, né, de uma engenharia oficial, era tudo assim, meio oficiosa, não é que é? Oficioso, né? Oficiosa. Então, assim, a gente tem outros aqui, a corrupção, alivia aí, né, quando a pessoa fala para o policial, alivia. Então, assim, muitas vezes a linguagem, né, ela vai mostrar, nós estávamos falando aqui do início sobre a questão da ética e da moral, onde a ética é a reflexão sobre nossos comportamentos, o que a gente faz, por que a gente faz. Então, na hora que a gente se pega, né, falando uma frase dessa, aí a gente tem que começar a parar, mas peraí, mas o que eu valorizo? Porque se a gente valoriza, por exemplo, a convivência, né, no espaço público, a coletividade, né, a solidariedade, o fraternismo, que são importantes, a gente tem que começar a pensar muito no outro. Então, por exemplo, às vezes a gente vê aqui o jeitinho, a pessoa está com pressa, ela para, isso aqui em Foz é comum, né? As pessoas estacionam de maneira irregular numa vaga que é sinalizada. Então você vê que a vaga ela está demarcada ali, né? Tem as marquinhas, se é para estacionar aqui dentro. Em geral, as pessoas estacionam indo na diagonal, né? Tem gente que estaciona ocupando 2 vagas, ou seja, não está nem aí para o próximo, né? Então, a gente tem que começar a pensar sobre essas nossas pequenas atitudes que têm um impacto muito grande, tá? No comportamento, na convivência de toda a coletividade. E aí, no jeitinho, tem uma coisa para a gente pensar também, que é a questão da informalidade. Tem uma pergunta ali da nossa ouvinte, né, da Patrícia, que faz a seguinte indagação: o aparelho de captar sinal de TV a cabo é uma forma de jeitinho brasileiro? Sabe quais são esses aparelhos? Para o ouvinte, quem não conhece, né, não vou fazer propaganda, é aquele que capta sinal sem ser o da contratação das oficiais, né, do Estado que instalam a televisão. Antes de a gente continuar aqui, a gente só queria agradecer aqui a presença do nosso ilustríssimo amigo, Dr. Roberto Paraíso Rocha, né, ex-procurador lá do Estado do Rio de Janeiro, assim, a pessoa que foi responsável diretamente pelos trâmites legais da fusão entre o Estado da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro. Um dia nós vamos entrevistá-lo sobre ele os em breve será entrevistado bastidores. aqui. Ex-professor da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E aqui a presença também do nosso amigo Johnny Italia, também dando uma força pra gente dando aqui. uma força no programa. Então, gente, isso que a Patrícia perguntou é muito sério, porque veja... Sky Gato, né? Famoso Sky Gato, né? Veja, na hora em que existe um serviço que é oferecido e esse serviço é pago, na hora que a gente começa a inventar uma maneira diferente, né, digamos assim, ou desviar aquele objetivo que é a utilização, né, você poder assistir canais onde você está pagando por aquele serviço e alguém descobre uma maneira de você poder assistir os mesmos canais sem pagar, obviamente que isso é uma forma de jeitinho brasileiro, né? É uma forma ilegal, né? Porque você sabe que comportamento, né? Você tem o serviço, como você falou, oficial, você tem que pagar pelo serviço, sabe que existe uma lei regulando toda a situação de comunicação, das redes de comunicação. A gente pode expandir para rádios piratas também, né? Sim. Tudo que é pirateado. A pirataria você cria uma regra social, vamos dizer assim, paralela, justamente para não respeitar a regra oficial. Por trás do jeitinho brasileiro, o que tem da cultura do brasileiro? Não aceita não. Não aceita não é até engraçado de falar, né? Não aceita o não. O não para o brasileiro pode significar talvez... Talvez, quebra meu galho. Galho. Mas é não mesmo? E aí você fala para o europeu, para o estrangeiro, posso fazer isso? Ele te responde não. E fica todo mundo bem, ninguém se sente ofendido, respeita, ninguém briga. O brasileiro, quando tem uma resposta não, ele se sente magoado.
né? Se sente excluído, se sente ofendido. Isso não sou eu que estou falando, gente. Isso aí são os pesquisadores, tem muito antropólogo que pesquisou o jeitinho brasileiro, foi a campo e constatou isso. Uma das características é justamente essa. Então, ele não gosta de se sujeitar à lei. Então, eu pergunto para o ouvinte, se você se encontra em alguma situação em que tem uma lei, e aí lei a gente pode dizer tudo, sinal de trânsito é lei, né? Atravessar na faixa onde se deve atravessar é lei, jogar o lixo no local correto É uma regra social. é uma regra mas social e é uma lei é uma porque lei. você está respeitando, né, meio ambiente, reciclagem, limpeza da cidade, uma série de condições. Se você não está cumprindo, por quê? Você não gosta de respeitar a lei? Estou falando das leis que são sensatas, tá? Não é isso, Raíssa? E que são necessárias E que são necessárias para o convívio. para o convívio e na coletividade, realmente. Então, não há como fugir disso. Isso aí. Né? E uma outra característica do jeitinho brasileiro que não só aqui na característica do Estado, da nossa colonização, da nossa história, a gente estava comentando no início do programa, é o tal do chamado paternalismo. Alguém já ouviu falar isso? Paternalismo vem de pai, né? Sabe? Pater, né? De pater, pai. É aquela condição do brasileiro também achar que o Estado tem que resolver tudo. Então, assim, é o grande pai que tem que atuar em todas as situações, em todos os locais, em todos os momentos, e ele resolve todo o problema. Ele não precisa, né, como indivíduo, como cidadão do local que ele mora, ele contribuir para a construção de algo melhor. Ele quer que a solução venha externa a ele. Ele não tem compromisso nenhum com essa construção de uma sociedade mais estruturada, né? Então, o jeitinho brasileiro ele tem por trás essa cultura, esse holopensene, essa atmosfera de que a gente quer sempre que alguém externo, o pai, que é o grande Estado, resolva tudo. Então, ele vai resolver, além das situações dos serviços essenciais que ele tem para prestar, por exemplo, saúde, né, educação, limpeza, segurança, está protegido na Constituição. Além disso, ele tem que resolver também todos os outros problemas do sujeito, né? Fica difícil, né? Fica difícil. Existia em 1970, né? Nós tínhamos um personagem lá, que era o personagem Sugismundo. E, inclusive, uma pessoa mandou pra gente uma imagem que fala o seguinte: já se passaram 49 anos e continuamos um povo sujo sem educação. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Tinha uma imagem lá do Sugismundo, que ele ficava cheio de mosca ao redor da cabeça dele, ele ficava todo sujo. Era o personagem da campanha Povo Limpo é Povo Civilizado, isso na década de 70. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso, até para evitar aquilo que a gente falou agora, né, dessas encostas, quando chove forte, porque a chuva não pode ser uma desculpa, né, se tudo estiver organizado. Inclusive teve um levantamento que eles fizeram numa linha do tempo, quando foi a primeira vez que eles registraram uma tragédia através da chuva lá no Rio de Janeiro, né? Então, isso em 1966, veja, o temporal de janeiro, né? Ele deixou 184 mortos e 1.720 feridos. Apenas num deslizamento na Rua Santo Amaro, lá no Catete, né? É um dos bairros lá da Zona Sul do Rio de Janeiro, foram 70 mortos. Então, veja, nós que somos cariocas, né? Estamos aqui há 15 anos, somos cariocas, a gente sempre ouviu muito falar sobre a questão dos deslizamentos, porque uma das coisas que a gente via muito é assim, é proibido jogar lixo ali. Então, as pessoas vão e jogam lixo. Então, aquele lixo vai acumulando, né? Aqui no centro já tem isso. Aqui no centro também já tem isso. Então, na hora que vem uma chuva, não tem jeito, sabe? Então, assim, a gente tem que começar a pensar no futuro. O que isso pode trazer, quais são as consequências que isso pode trazer no futuro. E saiu essa semana também uma reportagem comentando que as doenças transmitidas pelos mosquitos, né, já aumentaram também novamente, né? Não só a dengue, como a chikungunya, né? Zika. A encefalo... A Zika, que dá a Zika, isso. Né? Então,
continua ainda, né, o processo da consequência aí de não olhar o lixo. Então, aqui no centro, como eu comentei, tem uma região que a rua está toda entupida de lixão, e eu sei que tem morador de bairro mais afastado também que já comentou que está sujo, joga tudo no meio da rua. Ali perto da ponte também tem, né? Então, pessoal, estamos chegando aí a mais um fim de mais um bloco aí. Vamos no nosso intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Programa Parapsiquismo em Foco. Toda quarta, às 14h, a RCI e a CIP, a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, debate temas ligados aos fenômenos e à utilização do próprio parapsiquismo no cotidiano. Como desenvolver de modo lúcido. Tire suas dúvidas participando do programa. Ouça ao vivo no rádio e assista no Facebook Rádio RCI Iguaçu. Programa Parapsiquismo em Foco. Quarta, das 2 às 3, na RCI, a rádio da comunidade iguaçuense. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar Programa Conexão Cosmoética. Então estamos de volta aqui, lembrando aos nossos ouvintes que estamos ao vivo no Facebook, a Rádio RCI Iguaçu, tá? E você também pode fazer contato com a gente pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Pois é, estamos falando aqui sobre a questão da conduta, né? A conduta que tem a ver com a moral, e essas condutas que são embasadas em valores, princípios, regras, né? E a ética serve justamente para que a gente possa fazer uma reflexão sobre essas condutas. E essa semana é uma semana riquíssima para a gente poder fazer reflexão sobre valores democráticos, né? Valores que compõem a nossa democracia. Entre esses valores aí nós temos, por exemplo, a questão da expressão, né, como é que é? Esqueci dos agora. Princípios, Não, da expressão. valores. A pessoa tem liberdade Liberdade de expressão, né? liberdade de Liberdade de imprensa, manifestação. Liberdade de manifestação e Liberdade de associação. liberdade de associação. E o que aconteceu essa semana foi que a revista online, né, Cruzoé, e o site lá Antagonista publicaram uma reportagem trazendo informações com base em fatos, na verdade,
E na verdade não foi bem o STF, né? Que isso eu estava ouvindo um ministro, né? Na verdade, 2 ministros, né? O ministro Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. Na verdade, o Alexandre de Moraes resolveu censurar, né, essa reportagem, tá? E não só censurar, como também depois, mais tarde, no mesmo dia, e ainda aplicou uma multa por eles não terem obedecido a censura, né, tirar a reportagem do ar. Na verdade, eles tiraram a reportagem do ar assim que eles foram notificados. Então, vamos deixar para a nossa Adriana assim, comentar sobre a gente essa questão, né? Fazer uma indagação aí em relação à ética e à cosmoética, né? Que lembrando que a cosmoética é essa reflexão sobre as nossas condutas, os nossos comportamentos, como o Rex comentou no início, que a ética é você pensar sobre o que você faz, né? Pensar qual o valor que está por trás, qual o princípio que está por trás. E a cosmoética, você também pensa sobre o que você faz, a sua manifestação, considerando o que você tem de importante, os valores evolutivos que você traz, e os princípios cosmoéticos que você procura concretizar com a sua ação. Porque por detrás disso tem o pilar do paradigma consciencial que a gente repete todo o programa, né? Que é considerar que a pessoa, a consciência, ela tem um processo bioenergético, ela tem vários corpos, não só o corpo físico, né, o holossoma, e assim vai, né? Vivemos várias vezes, interagimos com outras dimensões e assim vai. Então, se você começar a refletir sobre as condutas, a gente pode pegar esse exemplo, né, que está recente, de uma decisão de uma pessoa, de um órgão público, e procurar refletir, entender o comportamento, né, o que levou essa pessoa a tomar determinada atitude. E aí você pode ir num crescendo. Você começa, ele tomou uma decisão fazendo uma interpretação da lei, né? Uma interpretação que ele... Ao que tudo indica equivocada, né? Pelo menos... equivocada, Pelo menos a OAB, né? E outros órgãos, né? Estão se manifestando, falando, inclusive o próprio Aires Brito, ex-ministro, né? Do Supremo, do STF, né? E foi presidente também do STF, que também está comentando sobre isso, né? Então, vamos lá. E aí a gente procurar entender... Porque toda interpretação, toda decisão, ela tem o princípio por trás. Ele vai se basear em interpretação de princípios constitucionais, de entendimentos constitucionais. Mas o mais interessante quando a gente analisa as condutas é você ver essa questão da cosmoética, assim, o que levou ele a decidir e a interpretar dessa maneira. Né? Claro, a gente vai fazer uma suposição, né? Porque quando a gente pensa sobre as decisões que a gente toma, ele tomou uma decisão em relação a uma reportagem, uma publicação que parece que está tendenciosa por isso, porque quer proteger determinadas pessoas. Ele não pensou na coletividade, apesar dos argumentos parecerem lógicos, né? E a gente pensando sobre as nossas condutas, a cosmoética ela vai estar presente se o meu ato, a minha conduta, eu não estou preocupado com o meu ego, né? Não estou preocupado com o meu colega, que tem a ver com o jeitinho brasileiro que você estava falando aí, proteger A, B, C ou D. Mas procurar esclarecer, informar e que aquela conduta ela seja mais favorável, mais assistencial ao maior número de pessoas possível. Então, esse caso é interessante porque parece que o grupo todo, se você pegar a nação brasileira, né, está mais tendenciosa a observar que houve claramente uma contaminação, vamos dizer assim, na intenção da decisão e da interpretação, né, nesse caso específico aí da liberdade. E aí eu trouxe um trechinho do livro aqui chamado, né, Vontade, Consciência Inteira, da professora Dulce Dal, em que ela comenta como é que você pode avaliar se aquela sua conduta, por exemplo, de jogar o lixo no local certo, de você decidir alguma situação baseada em algum princípio, você está procurando beneficiar o maior número de pessoas ou não, etc. Então ela fala assim que a intenção ela representa a qualidade ou caráter do ato, né, da consciência da pessoa, quanto à aspiração ou plano ideativo pautado em princípios evolutivos. Então, é eu pensar nesse caso aqui, ele está falando. Será que a minha decisão, ela procurou concretizar, vamos partir da Constituição, princípio do que, né, eu tenho que atuar em favor da sociedade?
Na cabeça dele parece que sim, né? Porque ele está dizendo que ele está protegendo porque foi... Na cabeça dele, ofendeu, né? Na cabeça dele, ele está Ofendeu. protegendo apenas uma pessoa, né? Que é o ministro Dias Toffoli. Mas ele usa Que um argumento foi ele falso, que pediu, na verdade, para o Alexandre de Moraes tomar uma providência em relação ao artigo que estava sendo publicado na Cruz do Parece que está contaminado, mas eles usam um argumento falso, isso que é bom que o ouvinte olhar, que ele está protegendo as fake news. Ele está querendo proteger, ou melhor, impedir a disseminação de fake news. E não é isso que ele está fazendo, na verdade. O que ele está fazendo é o que você colocou. Sim. Então, a intenção, o propósito dele tem um princípio pessoal de proteção e não da sociedade. Né? Uhum. É interessante observar aí por essa condição. De qualquer maneira, o que a gente observa é que o tiro acabou saindo pela culatra, né? Porque era uma reportagem que estava limitada ali a um jornal que não é muito conhecido, até porque é um jornal online, né? E que de repente agora parece que o número de 15 milhões de pessoas resolveram, né, acessar e se inscrever agora para ser assinar esse jornal. Então, assim, aumentou, né, vertiginosamente o número de assinantes desse jornal, tanto no site do antagonista quanto da outra, da própria Cruzoé, mas assim, e todo mundo agora, porque todo mundo quando fala da reportagem vai dizer, olha, a reportagem que foi censurada é a reportagem que fala sobre isso. Então todo mundo agora, de via direta e indireta, está sabendo realmente o que diz a reportagem que foi censurada. Então, na verdade, não ajudou muito. Né? Não ajudou. Não, porque a intenção estava... Bom, a gente sempre faz o nosso programa, a gente traz também exemplos aqui de boas práticas, né? Bons exemplos do dia a dia, porque a gente fala tanto da questão da ética, né? Fala do jeitinho, das coisas equivocadas, né? Inapropriadas que a gente faz, joga lixo, etc. e tal, mas também existem aqueles bons exemplos que devem ser seguidos, que devem ser estimulados, né? Elogiados e mesmo seguidos. Então, assim, tem um exemplo aqui muito bom que a gente pegou, e o título da reportagem é Honestidade de menino emociona eletricista que foi cortar luz de casa por falta de pagamento. E também é interessante que a história aqui de um eletricista da Copel, que ele foi, isso aconteceu no Paraná, em Santo Antônio da Platina, né, no norte do Paraná, e essa reportagem na época, eu acho que foi em 2016, ela viralizou na internet. O eletricista ele foi até a casa, é uma casa pobre, né, dessa criança lá, que tem os pais, e parece que tem 2 irmãos, né, e ele foi cortar a luz porque a conta não tinha sido paga, e quando chegou lá, o garotinho pediu para ele R$1, né, que ele precisava lá, pediu para comer R$1, e o eletricista na hora olhou no bolso lá e viu que ele não tinha moeda de R$1, ele deu uma nota de R$5. Mas ele falou pro garotinho, olha, isso aqui então é para você dividir com seus 2 irmãos, tá? E aí o eletricista foi embora. Como a conta já tinha sido paga, o eletricista voltou na parte da tarde para religar a luz. Ele ficou preocupado com a família, etc e tal. E quando ele chegou lá, o garotinho estava com uma nota de R$2 na mão, esperando para entregar para o eletricista. Porque o que ele fez? Ele gastou R$1 que ele tinha pedido, né? E gastou R$1 para os outros 2 irmãos. R$3, sobrou R$2 e ele estava devolvendo os R$2 para o eletricista. E esse fato, o eletricista fala o seguinte, naquele instante, ao me devolver R$2, o Geninho, que é um nome científico, que é fictício, desculpa, que o eletricista está dando, né, estava me mostrando o maior exemplo de honestidade e responsabilidade que ele já tinha visto. Então, assim, é um exemplo, né, para todos nós seguirmos. A gente vê isso no dia a dia, quando as pessoas recebem troco maior. Então, a nossa obrigação, se a gente parar, a gente estava falando anteriormente sobre a questão da coletividade, da solidariedade, da fraternidade, que são valores importantes na democracia, na própria nossa sociedade que a gente vive. E se a gente pensa no outro, por exemplo, você vai no banco, você paga um documento, e o caixa te dá troco maior. Quando você se preocupa com o outro, você sabe que se você não devolver aquele dinheiro, no final do dia, quando o caixa for fechar, né, o caixa dele, ele vai verificar
que está faltando dinheiro no caixa dele, porque foi aquele troco maior que ele deu, né? E ele, se não, ele não vai achar, obviamente, né? Esse valor ele vai procurar. Primeiro que ele vai ficar ali horas. Eu sei porque eu já trabalhei em banco. E você fica procurando ali qual é a diferença, né, negativa, o que resultou naquilo. Que às vezes você inverteu algum número, digitou alguma coisa errada. Mas assim, nesse caso, se você recebe um troco, por exemplo, de R$100 a mais, e você não devolve, chega no final do dia, ele vai ficar horas procurando, não vai achar. E no final ele vai ter que tirar do bolso dele para devolver aquele valor que está faltando no caixa dele. Então ele vai ter que repor, na verdade, aquele valor. Então quando a gente pensa no outro, se alguém me dá um troco maior que não é meu, não me pertence, eu devolvo isso para o outro. Foi o que o garotinho fez aqui, deu um exemplo maravilhoso, né, de honestidade e responsabilidade. E uma criança, né? Então imagina se ele continua assim, que outros exemplos bons ele não nos dará no futuro, né? E tem, pensando no outro, eu não sei se o ouvinte chegou a olhar essa reportagem, de uma professora que ganhou um prêmio, né? Ficou entre as 10 melhores práticas, vamos dizer assim, educacionais do mundo, né? Que foi um prêmio que aconteceu, não me lembro agora onde é que foi, se foi na Coreia, alguma coisa assim. É o Global Teacher, né? É o prêmio Nobel da educação. A gente chegou a comentar aqui das boas práticas dos professores, né? O que ela fez? Ela ajudou nas escolas, a Escola Pública de São Paulo. Ela saía com os alunos na rua, colhendo lixo, né, pegando assim o resto de lixo que estava nas calçadas, e levava para a sala de aula e ajudou as crianças a criarem aparelhos com esses restos de lixo. Então criou ventilador, criou robozinho, foi ensinando, né, robótica, foi ensinando tecnologia, uma série de outras condições. Educação ambiental, porque ela começou a ficar preocupada, né, com a sujeira também, e como é que ela poderia ajudar os alunos a usar a criatividade, a associação, a responsabilidade, essa coisa de comprometimento, de solidariedade. E ela ficou entre as 10 finalistas melhores do mundo. Agora você vê, a gente estava falando do paternalismo antes, dessa coisa da intenção. Então a cosmoética, ela ajuda a gente a melhorar a nossa qualidade de vida, por isso, na hora que eu procuro observar minha manifestação, meu ato, e eu vejo que essa minha conduta, esse meu ato, meu não agir, né? Eu estou preocupada com a coletividade, com o outro, com a assistência, com a qualidade de vida, né? Ou em outras palavras, tirando o meu ego, né? Tentar proteger de alguma maneira o meu ego, a minha conduta ela está na boa prática, ela está na boa prática ética, boa prática cosmoética, né? Em tese. Então é um bom início de autorreflexão para ver se você está agindo bem em relação ao seu ato, né? E tem uma outra conduta também que tem a ver com a cidadania, que aconteceu recentemente em Londres, né? Que os carros agora eles pagam uma taxa de poluição. Então não só precisa da legislação para dizer que tem que ter a manutenção do carro, então o ouvinte pode começar a refletir aí também. O seu carro está na boa manutenção? Ele está poluindo o meio ambiente? Ele está andando caindo aos pedaços, que está colocando em risco a própria segurança, né? A segurança da pessoa que está dirigindo, dos passageiros, mas também do outro, né? Aquela coisa da prevenção que a gente estava falando. Lá eles, além disso, têm uma taxa de poluição e estão obrigando a começar a usar os carros elétricos, que é para parar de poluir o meio ambiente. Isso é bem interessante, que a gente começa a pensar sobre essa questão da fazer a manutenção do seu carro é uma conduta moral, uma conduta ética, uma conduta que ajuda na coletividade. Porque você está preocupado não só com você, né? Porque, obviamente, você mantendo o seu carro em forma, digamos assim, né? Você vai poder utilizar mais e melhor o seu carro, mas você também está pensando na coletividade. Então, às vezes, a gente realmente vê alguns carros aqui em Foz, em outras cidades também que a gente vai dar cursos, dar palestras, e a gente vê carros poluindo a cidade. Então é terrível quando você vê um carro que está emitindo aquela quantidade enorme lá de gás carbônico, né? Liberando para quem está atrás, para quem está do lado. Então, assim, essa conscientização, né, em relação
a esses valores de convivência, de solidariedade, de participação, né, de coletiva, isso é muito importante. Então a gente pega esse exemplo aqui do garotinho, né, que devolveu lá o troco. A gente também pega esses exemplos aqui que a professora Adriana trouxe para a gente. Você vê que eles são extremamente válidos para que a gente consiga, então, viver de maneira a mais cosmoética possível. Bem, pessoal, então é isso. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição aqui do programa Conexão Cosmoética. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Esperamos que todos tenham uma semana maravilhosa, né? Com muita ética. E nos vemos, então, semana que vem. Até semana que vem. Boas práticas para todo mundo e mande as suas boas práticas quarta-feira que vem, que a gente fica aguardando aqui. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética, seu momento de almoço holofilosófico. De volta na próxima quarta, à 1h da tarde.